Bem, nesse vídeo nós vamos falar sobre a presença do Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, lá no Parlamento, essa semana, que foi um assunto que rendeu, né? Tem aquele episódio do Van Harten lá, né? Que deu muita polêmica, mas nós vamos tratar aqui de um tema que deu mais, assim, que não deu polêmica nenhuma, passou desapercebido, mas nós vamos trazer esse tema aqui, que é muito preocupante, que é uma fala que o ministro Ricardo Lewandowski fez na Câmara dos Deputados. Bem, o mais importante é entender o debate que está em jogo. O Lewandowski está sendo chamado para prestar esclarecimento na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque o parlamento, parte de muitos parlamentares, interpretam a ação do Ministério da Justiça como sendo uma ação política, não de Estado, e perseguem opositores. Então, essa demanda é o que trouxe o Lewandowski para falar no parlamento. Bem, o Lewandowski esteve lá nesse dia 3, né? Hoje é 4, ontem, e ele esteve no Senado e na Câmara dos Deputados. Bem, o Senado não tinha convidado o Lewandowski, entendeu? Só a Câmara. Na verdade, a Câmara tinha convocado o Lewandowski, certo? Mas o Senado não, porque o Senado é mais tranquilo para ele. Só que ele pediu para falar também no Senado, entendeu? E aí nós vamos mostrar um trecho dele falando na Comissão de Segurança Pública e Justiça do Senado, e vamos mostrar ele falando na Constituição de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. E aí vocês vão ver que existe uma diferença no comportamento da apresentação do ministro. Quando ele vai no Senado, ele se apresenta praticamente sozinho, entendeu? Quando ele se apresenta na Câmara dos Deputados, aí ele vai com uma equipe enorme. Ou seja, aqui eu estou em desvantagem, então deixa eu vir para intimidar. É a interpretação que eu tenho, né? Bem, eu tenho uma outra interpretação, vou falar essa no final. Porque no final tem uma explosão para acontecer de notícia aqui, que é muito, muito significativo. Eu vou trazer aqui uns recortes que eu fiz do Lewandowski na Câmara dos Deputados e no Senado, na comissão do Senado e na comissão da Câmara dos Deputados, no mesmo dia. E você vai ver que o tratamento é distinto, tá certo? Preste bem atenção, que isso tem muito a ver com a ideia de que, sim, o Ministério da Justiça age politicamente. Haja visto que na Câmara dos Deputados, onde o governo não tem maioria, ele se armou para ir lá. Já no Senado, onde eles têm a presidência do Senado, que é o Pachecão, que passa a mão na cabeça, que passa pano em tudo, ele foi sozinho. Por aí você vê, né, o grau de politização que está sendo essa convocação do ministro Ricardo Lewandowski. Vamos ver? Havendo número regimental, declara aberta a 35ª reunião da Comissão de Segurança Pública. Aí já é no Senado, viu? Aí, no Senado Federal. Aí você está vendo o Mourão, o Moro, né? A Lisiane Gama. Então é uma turminha que para ele não fede nem cheira. Com certeza vamos ter aqui hoje um quórum bastante representativo, porque temos o prazer de receber o ministro, e há de se ressaltar, o ministro foi que se ofereceu para que pudesse estar aqui para falar um pouco do seu trabalho e para que nós também, senadores, possamos tirar alguma dúvida e com certeza isso vai ajudar e ajudar muito aqui no nosso trabalho. Uma questão que foi colocada pelo senador Jorge Seife é uma situação, é uma questão bastante uma acusação bastante grave,
mas que eu já repeli, que a Polícia Federal está atuando de forma direcionada, sobretudo contra determinadas pessoas que são alvos de inquérito. Mas eu queria dizer para os senhores que eu respeito da forma mais absoluta e fui sempre um defensor da liberdade de expressão, mas em todos os sentidos, restrita, digamos assim, dos parlamentares, com fundamento no artigo 53 da Constituição. Porque senão não haveria democracia, se o parlamentar não pudesse fazer as críticas, não é, republicanas a partir da tribuna. Mas quero dizer às senhoras e aos senhores também... Mas eu sou a favor de tudo, mas não sou a favor. Tá entendendo? Porque o político tem dessa coisa, entendeu? Primeiro ele fala que ele é a favor de tudo, para depois ele dizer que não é a favor. Entendeu? Até porque ele precisa ser a favor, porque quando os deles, né, os aliados deles, cometem esses ilícitos, ele tem que apoiar. Não, liberdade de expressão. Quer dizer, o cara chega lá, xinga o presidente lá, o ex-presidente de genocida. Não, liberdade de expressão. Se o cara chega lá, faz aquela... O dia que o Moro foi lá dar uma entrevista, na época ele era ministro da Justiça, né? Da Comissão de Constituição e Justiça, que juntou aquela petralhada toda lá. Ministro ladrão, Moro ladrão, sei lá o quê, ladrão, e papai começou a xingar o cara, né? Então, ele tem que ser a favor, porque os deles fazem isso. Mas quando o da oposição faz, aí entra o mais. Entendeu? Vamos ouvir. Que o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência pacífica, assentada, consolidada, que a imunidade parlamentar material e processual não atinge os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Se da tribuna um deputado cometer um crime contra a honra, seja com relação a um colega, seja com relação a qualquer cidadão brasileiro, ele não tem imunidade com relação a isso. Até porque a situação, a vida do parlamento, que vem do latim parlare, conversar democraticamente, seria inviabilizado se houvesse xingamentos, ataques à honra dos companheiros, dos colegas parlamentares. Você entendeu? Ou seja, eu sou a favor, desde que seja os meus xingando os seus. Agora, quando os seus xingam os meus, aí não, aí é contra a honra, né? Contra sei lá o quê, tudo tem limite, papapá, certo? Agora nós vamos trazer o depoimento do ministro Ricardo Lewandowski já na Câmara dos Deputados. Agora você vai ver outro ângulo, outra situação, né? Ele vai ali se posicionar assim, com um staff intimidatório. Ó, aqui eu sei que eu estou pisando em território complicado, porque aqui é o parlamento, o principal parlamento. Ele chama de Casa Baixa, né? Mas é a casa do povo, mais de 500 parlamentares. É ali que está o poder da democracia. Então vamos ver como é que ele se comportou? Vamos lá. Anuncio a presença do excelentíssimo senhor ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor Ricardo Lewandowski, em atendimento aos requerimentos 209, 238, 244, 260, 263, 268, 272 do deputado Marcos Polon, do requerimento 225, 232, 265 e 266 do deputado Sanderson, do requerimento 230, 233 e 270 do deputado Coronel Ulisses, requerimentos 235 e 273 do deputado Rodolfo Nogueira, 249 e 290 do deputado Gilvanda Federal e o 275 do deputado Sargento Faú, requerimento 277 do delegado Paulo Bilischi e o 312 do deputado Eduardo Bolsonaro. Você viu tanto de requerimento convocando o ministro? Não é possível, né? Há quanto tempo que ele está sendo convocado, né? Você viu tanto de requerimento? Agora vamos ver como é que ele se saiu dessa. Com a palavra, nosso ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.
Boa tarde a todas e a todos. Quero dizer que estou aqui com grande prazer. É uma honra para mim poder dialogar com os parlamentares do meu país. Eu estou trazendo a cúpula do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Claro que eles não serão interrogados, né, indagados, porque eu é que sou o convocado. Ué, então se eles não serão indagados, não serão, né, convocados a falar, não tem que perguntar nada para eles, por que estão ali? Não é? Seria para intimidar, né, para mostrar, ó, o staff está todo aqui, a justiça está toda aqui, a gente está se impondo. Seria isso? Você responde aí. Mas vamos ver. Já falarei sobre isso dentro de alguns minutos. Mas quero apresentar aqui o doutor Mário Sarrubo, que é o secretário nacional de Segurança Pública. Quero apresentar-lhes também o conhecido já doutor Andrei Passos, que é diretor-geral da Polícia Federal. Atrás de mim, o doutor Antônio Fernando, que é o diretor da Polícia Rodoviária Federal, doutor André Garcia, que é o secretário nacional de Políticas Penitenciárias, Manuel Carlos de Almeida Neto, que é o secretário executivo do Ministério, a doutora Lilian Cinta de Mello, que é secretária de Direitos Digitais, e o Marcelo Pimentel, que me acompanha desde o Supremo, que é o meu assessor especial. Vossas Excelências podem verificar que são todos técnicos altamente qualificados que hoje ocupam as direções de mando no nosso Ministério do Governo desse nosso país. Primeiro, pontuando para quem nos acompanha, qual que é a função disso daqui? É publicizar que o Ministério tem ciência inequívoca dos problemas que nós estamos levando para lá há quase ano. Embora o ministro entenda que não caberia essa convocação, eu acredito ainda que ela deveria ser feita em um formato ainda mais enérgico, onde as respostas fossem feitas de bate-pronto, dado o volume dos questionamentos. E a terceira questão é a seguinte: boa parte das perguntas que eu vou fazer aqui para o senhor, ministro, eu fiz na primeira vez que o senhor veio, há quase um ano, e está tudo do mesmo jeito, não mudou absolutamente nada. O senhor colocou que a sua equipe é muito técnica, mas o senhor, quando olhar para cá, o senhor vê aqui que também esses parlamentares que são extremamente técnicos. Todos eles aqui foram eleitos pela população exatamente por defender a segurança pública, por combater o crime organizado, por combater o narcotráfico, por combater o crime com afinco. São pessoas que se doaram a vida toda, no meu caso, mais de 30 anos, defendendo a sociedade, inclusive com o risco da nossa própria vida. E aí a gente vê o senhor sendo colocado como ministro da Justiça e Segurança Pública, e a gente espera alguém que também tem esse mesmo afinco de combater o crime organizado, de combater o narcotráfico, porque o nosso país hoje já está caminhando, se já não for, um narco-estado. E o que a gente vê com isso? A gente vai pegar e estudar a sua atuação. E aí a gente fica decepcionado. A gente apresenta um projeto nesse sentido e a gente vê que, na verdade, o governo lhe escolheu para tratar a questão da segurança pública de maneira ideológica e não realmente para proteger e servir a sociedade que tanto precisa, combater a criminalidade e diminuir o número de violência e de mortes que nós temos no nosso país. A gente vai olhar aqui, o senhor foi um juiz muito garantista. O senhor concedeu habeas corpus para o Nélio Alves. 21 anos ele tinha sido condenado. Flagrante, 488 quilos. Também, Carlos Roberto da Silva, 19 anos, preso em Potaporã, também 492 quilos. Aí a gente vê aqui, com muita dificuldade, a gente aprova a proibição da saidinha. Aí o senhor vai em rede nacional e diz que aquilo é inconstitucional e defende que a saidinha continue sendo executada quando a população não admite mais esse tipo de situação. O ministro da Justiça, que hoje está no STF, saiu do STF, foi para lá e veio para cá. Isso é uma matéria que nós ainda no parlamento vamos discutir. Assim como tem a questão
da quarentena dos policiais, que não, o policial não pode ir para a política, nós também vamos aqui no parlamento, porque aqui é o fórum para discutir aquilo que a população deseja, para ver se é ético alguém sair do STF e comandar a segurança pública do país. Mas isso é uma situação que nós vamos ainda tratar. Bem, aí eu quero fazer um parênteses para esse deputado aí, que eu vou explicar para você, deputado, esse negócio dessa troca-troca aí. E essa aqui é a visão que nós aqui da CCI, principalmente eu, né, tenho abordado aqui. Bem, o Flávio Dino era o ministro da Justiça. E ele estava por aqui, ó, de problemas. O Congresso queria a cabeça dele. Primeiro, porque ele está envolvido até aqui, ó, na questão do mesário pianista lá no Nordeste. Ele está envolvido até aqui, ó, naquelas questões das blitz no Nordeste. Por quê? Porque no meio do processo eleitoral, do primeiro para o segundo turno, ele liderou, junto com o Randolph e outros, né, parlamentares, uma visita ao ministro Barroso, do Supremo, e ao ministro, né, do TSE, para que criasse uma normativa oferecendo condução gratuita para os eleitores no segundo turno. Ou seja, você criou uma normativa faltando 5 dias para um processo eleitoral acontecer. Aí você procura o ministro do STF e o TSE e pede para fazer isso, para liberar ônibus de graça para os eleitores poderem votar. E ainda usa isso como uma campanha política. Porque os eleitores do Lula são pobres, não têm dinheiro para pagar ônibus, aquela coisa toda. Ainda faz campanha em cima disso. Sabendo que nós aqui da CCI temos o entendimento que essa coisa de liberar ônibus gratuito é para depois segurar o ônibus cheio de eleitores na blitz do Nordeste para o eleitor desanimar de votar. Porque o Bolsonaro teria muitos votos no Nordeste e o Flávio Dino, sabendo disso, porque ele é lá do Nordeste, né, criou esse movimento para ter ônibus de graça, para depois o Alexandre de Moraes pedir para o Anderson, né, o Silvinei Vasque, que era o diretor da Polícia Federal na época, ordenar praticamente que ele fizesse blitz ostensiva no Nordeste para impedir a presença de eleitores, né, diminuindo a presença e facilitando para que o mesário pudesse agir na abstenção. E aí depois a mídia vem com aquela história de que pela primeira vez na história do segundo turno das eleições, depois da democratização, a abstenção foi menor do que no primeiro turno. Lembram disso? Tá bom. Então, o Flávio Dino estava envolvido até aqui, na época da eleição. Depois, em função disso, assumiu o Ministério da Justiça. E estava envolvido até aqui com o 8 de janeiro. Porque o 8 de janeiro só aconteceu no 8 de janeiro, não aconteceu em dezembro, porque o ministro da Justiça era Flávio Dino. Porque antes não tinha como acontecer. Só foi possível acontecer aquelas invasões nos prédios dos 3 poderes por causa de um ministro da Justiça que chamava Flávio Dino. Se não tivesse esse ministro da Justiça, Flávio Dino, não teria acontecido essas invasões. Porque o homem é o homem que comandava a Polícia Federal e a Força Nacional. E ele guardou a Força Nacional no porão do seu ministério, esperando que os infiltrados invadissem para fazer a faxina, para fazer o estrago. E depois os helicópteros da Polícia Federal, sobrevoando a Praça dos 3 Poderes, jogavam bomba de efeito moral para empurrar os patriotas para dentro dos prédios, para lá serem presos
sem ter quebrado nada. Então, o Congresso queria a cabeça do Flávio Dino, porque o Flávio Dino nem quis dar as imagens, sumiu com as imagens do seu ministério, que pudesse provar ele lá articulando com a turma. Então, o ministro G. Dias, que era o chefe do GSI, né, lá no Planalto, caiu. Caiu porque as imagens dele apareceu. Ele lá interagindo com os infiltrados. O Flávio Dino não caiu porque as imagens do Palácio da Justiça não apareceram. Então o Congresso queria a cabeça do Flávio Dino. Aí o Flávio Dino, né, olha, eu estou com a corda no pescoço. Me dá aí um guarda-chuva para me proteger. E foi aí que eu acredito que houve essa negociação com a base, né, do PT lá no STF, porque o Lewandowski foi indicado pelo PT e já estava perto do final do seu mandato. Ele ainda tinha mais tempo, mas ele antecipou a aposentadoria dele para quê? Para que o Flávio Dino pudesse ganhar esse guarda-chuva e receber essa imunidade, porque ele ia cair, porque o Congresso ia para cima dele. E aí ele foi para lá, trocou com o Lewandowski. Eu vou para lá e você que ainda está tranquilão, vem para cá. O Lewandowski, que nunca mexeu com segurança pública, pegou esse abacaxi, um abacaxi enorme com esse 8 de janeiro para resolver, entendeu? E nas primeiras semanas dele, teve fuga de bandido em penitenciária de segurança máxima, coisa que nunca tinha acontecido. E aí gastou-se milhões de reais, mais de 10 milhões, eu acho, para recuperar esses 2 bandidos. Quem pagou isso? Nós. Por quê? Pela incompetência desse ministro que não entende nada de segurança pública. Simplesmente estava fazendo, né, um agrado aí para o Flávio Dino, trocando de lugar com ele, para o Flávio Dino não perder a cabeça que estava sendo pedida pelo Congresso. Bem, então agora nós vamos terminar com a fala desse deputado, e aí depois, a hora que entrar o Lewandowski, porque vamos terminar com ele falando, vai acontecer algo surpreendente. Vamos ver? Sobre os requerimentos, então, né? Voltando um pouquinho, o senhor veio 2 vezes, o ministro Flávio Dino não veio. 3 vezes foi convocado. Uma vez ele chegou a dizer, não posso ir à audiência na Comissão de Segurança Pública, tem uma operação da Polícia Federal, que nós queríamos acreditar no senhor, mas temos uma grande desconfiança e até uma decepção. O senhor está aqui. Nosso objetivo aqui nesta comissão, que é formada de 40 titulares, 36 são formados por agentes políticos oriundos das polícias. Então nós queremos o bem da segurança pública. Nós temos uma polícia absolutamente apolítica, seja ela a Polícia Federal, seja ela a Polícia Rodoviária Federal. Aproveito até para dizer para Vossa Excelência, aqui foi o deputado Sanderson, que esta superintendência da Polícia Rodoviária Federal, a qual Vossa Excelência alude, eu recebi aqui uma foto com ela com uma bandeira enrolada numa bandeira nacional no movimento de massa que houve recentemente aqui na polícia. Não há nada com relação a isso. Tanto é que não há nada que ela está mantida como superintendente. Então, a informação que Vossa Excelência tem não procede data vênia. Então, o nome dela é... então põe a imprensa. Tá bom. Tá. A privada está mantida. Pois é, a superintendente está mantida. Bom, então eu quero dizer isto. Com relação ao deputado Coronel Ulisses, quero dizer o seguinte, o que disse agora no Senado Federal. Eu sou um defensor da mais absoluta liberdade de expressão dos parlamentares. Hã? Pô! Ah, você não viu. Não acredito. Você está na tela azul? Você não viu? Você não notou? Você não captou o tamanho do absurdo? Ah, não.
Jura? Vou até tirar aqui. Você não viu? Você não viu? Pô, eu vou pegar um copo d'água lá para mim, porque... Gente, se você não viu isso... Espera aí. Eu já vou. Não, não é possível. Você não viu? Ah, não, velho. Não é possível. E aí? Caiu a ficha? Hein? Ainda não? Ô, gente, pô, não é possível. Só eu que vejo as coisas nesse país? Nenhum parlamentar lá viu isso? Eu vou repetir a cena, para vocês terem uma ideia do que aconteceu. Eu fiquei espantado quando isso aconteceu. Certo? Eu vou repetir essa cena. Presta bem atenção. Vamos lá? Aproveito até para dizer para Vossa Excelência, aqui foi o deputado Sanderson, que esta superintendência da Polícia Rodoviária Federal, a qual Vossa Excelência alude, eu recebi aqui uma foto com ela com uma bandeira enrolada numa bandeira nacional no movimento de massa que houve recentemente aqui na polícia. Não há nada com relação a isso. Tanto é que não há nada que ela está mantida como superintendente. Então, a informação que Vossa Excelência tem não procede data vênia. Então, o nome dela é... então põe a imprensa. Tá bom. Tá bom. Tá. A privada está mantida. Pois é, a superintendente está mantida. Bom... Hein? Agora caiu a ficha. Ainda não? Vou ter que desenhar para você? Então tá bom. Vamos ver se era isso mesmo que você entendeu. Ele mostrou uma foto no celular dele de uma manifestante que provavelmente, certamente, porque não tem outra explicação para ele mostrar isso, era uma patriota que estava numa manifestação que eles chamam de antidemocrática, pedindo intervenção, pedindo golpe de Estado, pedindo, entendeu? Que o Lula não assumisse. Essa mulher provavelmente estaria, ele disse que no movimento recente de massa. Quando que aconteceu isso? No 8 de janeiro, nas vésperas do 8 de janeiro, nos acampamentos, naquelas mobilizações, e a mulher vestida de verde e amarelo com a bandeira era uma patriota pedindo intervenção. Superintendente da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, acho que ele falou, né? E continua superintendente. E por que continua? Porque ela era uma infiltrada? Ela era uma agente infiltrada para motivar essas manifestações, para incriminar o governo anterior, para propiciar o ambiente para a armação do 8 de janeiro, com Flávio Dino segurando a sua força nacional lá, e os infiltrados arrebentando tudo que tinha dentro do Palácio, do Congresso, do STF, com o ministro G. Dias, o general G. Dias, dando aguinha para o pessoal. Então ela era uma das agentes infiltradas? Essa é a pergunta. E aí você, meu amigo, que está assistindo isso, vê esse ministro falar isso lá no Congresso, na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, apresentando a foto de uma infiltrada, porque eu posso falar, porque é o entendimento que eu tenho, até porque vou me apegar nesse discurso final dele aqui. Ó. Então eu quero dizer isto. Com relação ao deputado Coronel Ulisses, quero dizer o seguinte, o que disse agora no Senado Federal. Eu sou um defensor da mais absoluta liberdade de expressão dos parlamentares. Então, já que você é o maior defensor da liberdade de expressão, eu pergunto para vocês, aí eu vou garantir minha liberdade de expressão
é de interpretar essa situação aí. Vocês prenderam mais de 1.200 brasileiros, pais de família, mães com crianças pequenas, pessoas com problemas de saúde grave, idosos. Hoje, muitos com tornozeleira. Acabaram com a vida dessas pessoas. Não deixaram nem receber atendimento médico. Clesão morreu lá. E o Clesão não fez nada. Vocês prenderam pessoas inocentes. Por isso que você está cercado aí com a cúpula do seu ministério. Porque vocês estão acuados. E aí você me mostra uma foto de uma superintendente do seu ministério no movimento dos patriotas pedindo intervenção. E ela ainda está trabalhando. Então é infiltrada, não é isso? Então isso mostra que isso foi uma armação do governo. Por isso que o Flávio Dino trocou de lugar com você, ministro Lewandowski, porque a cabeça dele estava a prêmio nesse Congresso. E lá ele tem um guarda-chuva maior para proteger ele. Então, já que você é tão defensor da liberdade de expressão, aceita essa minha opinião, entendeu? E aí eu quero entender por que você fez isso aí. Porque, presta atenção, você tinha essa foto aí guardada. Você foi pensando nisso. Isso não apareceu daí uma hora para outra. Você planejou isso. Você, eu tenho uma foto aqui de alguém que é do meu ministério, que está na superintendência, que estava lá no meio dos patriotas, protestando. Ah, isso aqui é para falar que não é política? Não, é uma infiltrada, é uma agente infiltrada. E aí você me joga uma dessa. E eu aqui, na qualidade de presidente da Comissão Cidadã de Inquérito, tenho que apresentar essa linha de raciocínio, porque a comunidade brasileira entende isso. Agora eu fico pensando, se você fez isso para tentar uma narrativa a seu favor, ou se você fez isso para botar fogo no parquinho, para explodir com isso de uma vez. Entendeu? Porque, presta bem atenção, nós vamos rever a cena, a hora que ele fala, e aí, a hora que ele fala, a hora que ele cita a situação, repare o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal lá atrás, e um outro lá que eu não sei qual, os dois se olham e começam a ficar preocupados e conversar entre eles. Olha o que o ministro está fazendo. E a hora que ele vai falar o nome da agente, que possivelmente era uma infiltrada, chega um outro, interrompe ele, segura ele e fala, não faça isso. Você vai entregar uma agente que estava disfarçada no meio da manifestação dos patriotas. E aí ele segurou e falou, vou manter a privata. E aí ele ficou desconcertado. Mas vamos ver essa cena. Que poucos notaram. Isso não foi notícia em lugar nenhum, só na CCI. Vamos ver? Ou seja ela a Polícia Rodoviária Federal. Aproveito até para dizer para Vossa Excelência, aqui foi o deputado Sanderson, que esta superintendência da Polícia Rodoviária Federal, a qual Vossa Excelência alude, eu recebi aqui uma foto com ela com uma bandeira enrolada numa bandeira nacional no movimento de massa que houve recentemente aqui na polícia. Não há nada com relação a isso. Tanto é que não há nada que ela está mantida como superintendente. Então, a informação que Vossa Excelência tem não procede da data Repare velha. lá atrás, ó. Então, o nome dela ó. Então põe a imprensa. Tá bom. Tá. A privada está mantida. Pois é, a superintendente está mantida. Bom. Alguém tem uma ideia diferente disso? Será que é outra coisa? Será que eu estou viajando na maionese? Ou será que eu estou trazendo aqui
né, uma argumentação sólida, né, uma narrativa sólida, né, uma linha de investigação que faz sentido. Aí eu preciso que você comente, meu amigo. Eu preciso que você comente, porque tem muita gente presa aí, pagando, entendeu, por essa safadeza. Como diz o bispo, né, o bispo lá do Malafaia, né? Essa safadeza do 8 de janeiro. Tentaram matar o Malafaia, né? Ele sofreu um atentado recentemente. Por quê? Porque ele foi o responsável, o principal responsável pela derrota do Pablo Marçal, que era o avatar dos tucanos, né, lá de São Paulo, que viria como o novo Marte, quer dizer, o novo mito da direita. E aí eles iam minar para a direita, entendeu? Falaram, não, agora nós somos direita também, porque a gente tem um presidente que é nosso. Não é para ficar triste? Posso estar errado, gente. Mas aí eu preciso de vocês comentando esse vídeo, tá certo? Então, era uma infiltrada que estava nos movimentos dos patriotas ou não? Fica aí a pergunta para vocês. E aí eu deixo aqui o nosso apoio, né, a turma que nos apoia aí com a chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Hoje é 4 de dezembro, a gente está aí mantendo a trancos e barrancos essa comissão, e através desses Pix aí que a gente tem essa possibilidade de ficar dedicando tempo, né, para pesquisar essas coisas que passam desapercebido para muitos, né? Existe muito assunto ainda sobre a visita do Lewandowski nesse parlamento que aconteceu ontem, né, nas duas casas, que é motivo de análise nosso aqui. Mas esse me chamou mais atenção, porque essa aí foi um tiro no pé, certo? Então eu fico pensando, por que o Lewandowski separou a foto dessa mulher aí? Porque, presta atenção, a gente tem um entendimento aqui da CCI que o Lula foi solto pelo mesmo motivo que ele foi preso. Ele foi preso na época por quê? Porque o PSDB queria voltar para o poder e precisava tirar o Lula de circulação porque eles conheciam o esquema da caixinha mágica. E sem o Lula ficava difícil. Aí a Lava Jato veio, Alexandre de Moraes em cima, papapá e tal. Prendeu o Lula. Depois que viu que não conseguiu ganhar do Bolsonaro, falou, pô, e agora? Então, vamos soltar o Lula, colocar ele de novo candidato e a gente entra de vice. Aí o Alckmin volta de vice do Lula para poder chegar ao poder. Então o Lula foi solto pelo mesmo motivo que ele foi preso, para que o Alexandre de Moraes e o Geraldo Alckmin pudessem voltar ao poder, a governar o governo federal. Então, a princípio, assim, meio de forma nublada, a gente vê a turma do PT meio refém, né, desse esquemão. Se é que tem esse esquemão, né? E aí, quando o Lewandowski vai lá, e ele foi tirado da Suprema Corte, talvez contra a vontade dele, você sai antes aí, porque o Dito está precisando de um guarda-chuva maior para proteger, porque o negócio dele está feio. Aí vai lá, joga ele na bomba. Vocês me jogaram numa fogueira aqui, né? E aí ele segurou no isso, falou, essa mulher aqui estava lá, ó, entendeu? Vou mostrar isso aqui para vocês. Ó. Ela ainda continua trabalhando com a gente. É uma patriota que estava lá, ó, infiltrada, entendeu? Assim como esse delegado da Polícia Federal, esse policial federal que foi preso agora, né? É o, sei lá como é que chama aí, que era o segurança do Lula, e estava aí trabalhando ainda, mas aquela turminha que estava lá no G20 trabalhando, alguns ali pode ter, né? Pode estar dentro desse esquemão. Então fica essa pergunta aí no ar. Aí eu deixo para vocês comentarem, porque já são 39 minutos e muita gente não gosta de vídeo longo. Poucos chegaram até aqui. Então você que chegou, né, comente, compartilhe. E se possível, gente, com o maior carinho do mundo, está aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Ajude a sustentar
a CCI, a Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Esse já é o vídeo 442. Eu estou cansado, vocês não estão, não? Eu estou cansado. A gente fala, mas parece que só a gente que fala, né? Então tá bom. Fique com Deus. E que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todas as famílias brasileiras.